Inclusive, na entrevista, ele pergunta para o autor jornalista: você nunca teve amigo imaginário? Se não os teve, não sabe o quanto perdeu. E eu pergunto para vocês: vocês conseguem voltar no limiar da infância de vocês? Vocês tiveram amigos imaginários? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Vou trazer a pergunta para o futuro, não, melhor, para o presente, né? Vocês têm amigos imaginários? Será que vocês terão, jogando para o futuro? Eu acho que tem muita gente aqui que tem amigo imaginário e não sabe. Quando você olha para o espelho e começa a conversar com o espelho, você conversa com você, mais ou menos, porque você muda a pessoa. Você está conversando com você, mas você conversa usando o quê? A terceira pessoa. Você não conversa, porque se a conversa fosse com você, consigo mesmo, você deveria trabalhar sempre em primeira pessoa. Quando você está conversando com você, diante de um espelho, diante de uma situação complicada, você conversa com você como se você fosse outra pessoa. Isso é verdade, tem bastante coisa, explica coisa pra mim mesmo. E quando você explica coisas para você mesmo, você trata você como você fosse outra pessoa. Quem nunca aqui falou: nossa, Simone, tem paciência, né? Estou falando comigo mesmo, mas que pessoa eu apliquei? Eu joguei em terceira pessoa. Se eu joguei em terceira pessoa, é porque indiretamente eu estou falando com outro eu, que pode ser eu. Quem nunca falou: meu Deus, eu não me reconheço, não me reconheci na festa ontem, não fui eu não fiz isso, não é possível. Nunca sentiram isso? O que o Fernando quer que a gente perceba é que existe uma possibilidade imensa de nós esbarrarmos em outros eus. Só que de verdade a gente convive com eles, canalizando todos para um único. Ou seja, eu acabo sendo sempre a mesma pessoa. Mas se a gente parar para pensar, nós em pequenas situações mudamos 100% de atitude. Eu sou uma dando aula, eu sou uma conversando com os professores, eu sou outra conversando com as minhas filhas, eu sou outra vivendo a minha vida pessoal, com amor, com marido, sou outra ou não. Quantos eus habitam dentro da nossa existência? A diferença é que a gente canaliza tudo para um só. E em questão de amigo imaginário, a minha filha caçula é um show, porque ela nunca está sozinha. E assim, já aconteceu dela abrir, brincando, abrir bonecas. Se eu vou lá, tá na minha van filosofia, melhor dizendo, falando: mas quem tá aí? Nossa, mamãe, tadinha. Ela não fica triste não, tá? Tem alguém ali? Lógico. Lógico. Quantos alguém? Eu não tenho a menor ideia. Tem dia que eu acho que tem uma classe com 55 pessoas na minha sala. Então, eu não é esse o recado. Alguém falou que eu estava esperando. Não é na limiar do espírito. Não é na dimensão espiritual. É na dimensão surreal. Não é um anjo, não é um espírito. É alguém que eu acho que está ali e converso com esse alguém. Gente, quem nunca viveu isso? A gente faz isso. Talvez a criança faça. E o Fernando conta pra gente que desde os 7, 8 anos, por mais que ele mudasse, ele acabava por não se sentir sozinho, porque ele tinha amigos imaginários. Só que ele vai se entregar de corpo e alma a essa relação que é surreal, ao ponto de não ter convivência com as demais pessoas. Então os amigos imaginários do Fernando bastavam. E aí ele vai passar por N lugares até os seus 17, 18 anos e vai ser sempre uma pessoa muito solitária, entendida aí como uma pessoa muito tímida. Vantagem: Fernando é poliglota, né? Ele domina quase todos os idiomas, escreveu sempre, porque é outro recurso de quem se sente sozinho. Ele escrevia as suas aventuras, as suas experiências, os seus traumas, as suas dúvidas. Quando ele tem os seus 17, 18 anos, ele conta pra gente que ele sentiu uma vontade imensa de voltar para Portugal. Mas qual era a situação? Quem da família ainda estaria ali para lhe fazer companhia? A avó muito velhinha, uma tia, que hora ele chama de Anica, hora ele chama de Anita,
E ele volta, e obviamente uma família que não tinha mais uma condição financeira como dantes, ele vem para fazer o curso de letras, curso que ele não vai acabar. Aí pergunta-se para ele, por que você não concluiu o curso? Fala, olha, porque talvez eu soubesse muito mais que os meus mestres. Ele não tem muitos problemas em assumir o potencial que ele era. Mas óbvio que quando pergunta, o jornalista pergunta para ele, se defina em uma palavra. Ele diz que ele é histérico neurastênico. Essa é a definição dele para falar sobre ele mesmo. Histérico neurastênico. Ele cria um neologismo para falar que ele realmente trabalha no limiar da loucura. Ele se assume o neurastênico. Quem é o neurastênico? Quem é o histérico? É aquela pessoa que é tão intenso que surta consigo mesmo. Consegue surtar com os seus próprios medos, com a sua própria existência. Bom, e aí ele fala, tem que agora me explicar, Fernando, como surgiram esses eus? Ele falou, bom, em 1912, estava caminhando por uma alameda, próximo a uma praça, chegando já no centro da cidade de Lisboa, eis que de repente surgiu Ricardo Reis. Não sei como explicar, mas ele apareceu, ele nasce na minha frente. Estatura mediana, cabelo levemente encaracolado, cabelo negro, um olhar esverdeado, um sorriso contagiante, ombros largos, passos dançantes, e ele começa a conversar comigo e eu percebo o potencial artístico que ele tem. Ele é um poeta neo-Árcade, ele tem a base na passagem do tempo, e a gente começa a perceber, porque a gente para conversar, a gente vai para um café, e a gente começa a perceber o potencial de criação que ele tem. E eu, óbvio, vou começar a estimulá-lo a escrever. O Ricardo, ele faz medicina. Bem, na verdade, ele está em conclusão de curso. E é, possivelmente, um médico de extrema responsabilidade. Tem um detalhe, ele é muito viajado. Inclusive, ele já viajou até para o Brasil. Passo a ser absolutamente amigo do Ricardo. E, óbvio, começo a estimulá-lo a escrever. Vamos conviver de maneira absolutamente pacífica e íntegra por uns 2 anos. Até que mais ou menos em 1914, quase 1915, quando sai de uma noitada, Fernando não bebia, era uma draga, tá? Tanto que morre por conta da bebida. Quando sai de uma noitada, chego em casa, sinto a minha cabeça balançar, uma náusea análoga à náusea, e depois de passar muito mal, traduzindo com uma palavra meio feia, né? Ele vai vomitar muito. Quando ele se sente melhor, ele levanta a cabeça e eis que nasce Alberto Caeiro. Éramos 2, eu, Fernando e o Ricardo. Agora nasce Caeiro. Caeiro me tomou por alma. Eu escrevi quase, consequentemente, junto com Caeiro, mais de 30 poesias, sem parar. Eu só parava em função das minhas necessidades vitais. Eu me encantei com Alberto Caeiro. Caeiro, para vocês terem uma noção, nunca frequentou a escola. Alberto Caeiro mora numa aldeia com a avó e é pastor de ovelhas. Loirinho, baixinho, mas truncado, muito forte, muito forte. O que ele sabe sobre escrever, ler e interpretar, ele aprendeu nas poucas aulas que ele teve com a própria avó, que foi alfabetizada por uma outra avó, que possivelmente foi alfabetizada por uma outra avó, e quando ele frequentou as aulas de catequese lá da vila. Mora até hoje no campo. Me deu o prazer da sua companhia, mas mora até hoje no campo. Gente, eu estou encantado com o Caeiro. O Caeiro, ele não tem, ele será eternamente uma criança. E o Ricardo também gostou muito do Caeiro. Nós 3 temos, assim, estilos absolutamente distintos. Mas é muito bom poder conviver com toda a nossa criação.
Quando já imaginei que estava completo das minhas criações, encontrei mais um dos meus eus. Esse futurista, esse cubista, esse destruidor e absolutamente moderno. Nasce Álvaro de Campos. Como que ele nasce? Ele nasce em nome da modernidade. Engenheiro formado pela Classe Coppola. Um homem inteligentíssimo, frio, moderno, destruidor, calculista, sensacional.